Ô Josias, a gente estava falando até sobre essa última decisão de Alexandre de Moraes, né? Ele que votou para condenar mais 5 pessoas de 12 a 17 anos de prisão. A gente tem uma reportagem aqui interessante e eu acho que é muito importante, como a gente até falou, como esse 8 de janeiro tem sido educativo. Aqui nessa reportagem a gente traz o perfil desses réus que estão sendo, neste momento, julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Saiu a condenação por parte de Alexandre de Moraes, no entanto, os outros ministros também farão o seu voto e o seu julgamento. E Alexandre de Moraes, ele deu penas que variam de 12 a 17 anos de prisão, além do pagamento de multa de 30 milhões. Os réus são julgados por crimes como tentativa de golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa armada. Quem são eles? Moacir José dos Santos, ele que foi preso em flagrante dentro do palácio no instante em que ele fazia depredações, é acusado até de estar fazendo fotos, ele mesmo fez fotos, ele mesmo fez as provas contra ele, e ele é acusado de coautoria de crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. O João Lucas, que também foi preso em flagrante no Senado, e ele afirmou que a intenção dele era participar de um evento pacífico de patriotas, foi o que ele disse. Mas aí invadiu o Senado, segundo ele, para se proteger e por orientação dos policiais. Porém, seu voto Moraes sustenta que foi comprovado pelas fotos, pelo teor do interrogatório e tudo mais, que Lucas integrava um grupo autodenominado Patriotas, que buscava realizar um golpe de Estado, além de ter invadido também prédios públicos. Ele tem 26 anos. Tem também, ontem, Jupira Silvana, também condenada. Ela foi presa dentro do Senado também. E, assim como Moacir, o seu material genético foi encontrado no local das depredações. Outra que também foi condenada à prisão, Nilma Lacerda. Nilma é acusada de coautoria dos mesmos crimes dos demais réus e Moraes votou para ela uma pena de 14 anos de prisão. Tem também o Davis Baek, que segundo o voto de Moraes, ele foi preso com 2 rojões, armas brancas, uma faca, 2 canivetes e também gás lacrimogênio e um cartucho de gás. Segundo Moraes, ele era participante integrante das caravanas que estavam no acampamento do QG do Exército naquela semana. É importante a gente trazer o perfil dessas pessoas, né, Josias? Quem são eles? Quem são os invasores dos prédios públicos? Quem são os depredadores? E que disseram que foram para lá para um evento de patriotas. É muito importante que a gente conheça o perfil, até porque, Fabiola, boa parte desses brasileiros que se meteram nessa encrenca se meteram como inocentes inúteis, né? Caíram num conto do vigário do Bolsonaro, do bolsonarismo, né? E é relevante saber o perfil, conhecer o perfil, até porque a máquina de desinformação continua funcionando. O Bolsonaro, o bolsonarismo, eles não se inibiram com o início do trabalho de confecção das sentenças, o início do julgamento. Ainda ontem, na sessão da CPI do golpe, estava lá o Flávio Bolsonaro, o senador, fazendo uma comparação patética e meio não, completamente absurda. Ele comparava este processo de julgamento, de prisão, dos responsáveis pelo quebra-quebra, com o Holocausto nazista. Veja a comparação que ele fez, né, com a solução final, com aquele massacre promovido ali pelo Adolf Hitler. Morreram 6 milhões de judeus no Holocausto. Aqui prenderam um pouco mais de 1.000 encrencados no quebra-quebra do 8 de janeiro, e essa comparação ela é tão absurda que reforça a conveniência de promover uma exposição quase que diária desse processo de julgamento que está ocorrendo
do Supremo Tribunal Federal, porque é preciso confrontar com a máquina da desinformação as informações, a realidade dos processos. Então, você comparar isso que aconteceu no 8 de janeiro com o Holocausto, mostra que o bolsonarismo, e nós não estamos falando de um bolsonarista qualquer, estamos falando do primogênito, Flávio Bolsonaro, eles estão dispostos a levar esse processo de desinformação às fronteiras do paroxismo. Então, estão insinuando que o que está acontecendo no Brasil é uma violência contra personagens inocentes. Então, daí a necessidade de subir na escala de punição. É preciso chegar rapidamente nos militares, golpistas, no próprio Bolsonaro, nos financiadores desse esquema todo. Por isso é relevante não ficar apenas nos personagens mais humildes do golpismo, que permite ao Flávio Bolsonaro insinuar que, como ele disse ontem, homens humildes, mulheres, crianças até, estão sendo violentadas por esse processo que é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, é preciso confrontar a máquina da desinformação com uma dose cavalar de informação. Que está aqui conosco no YouTube, ela fala: olha, que raiva quando eu vejo essas imagens. É realmente chocante, né, essas imagens. A gente fica passando, porque são... Nossa, tem muita imagem sobre o 8 de janeiro. E ela fala, e esses idiotas ainda acharam que daria certo e que ficariam impunes. É impressionante como também os brasileiros que ficaram horrorizados com esse 8 de janeiro cobram, né, Josias, a justiça para esse caso. E isso é muito importante. E é isso que está sendo feito, né, pelo Supremo Tribunal Federal, pela CPI. É um conjunto de ação para justamente analisar, punir, investigar o 8 de janeiro, e a gente espera realmente que a gente tenha uma solução, um julgamento correto em relação a isso. Vamos entrar na polêmica da assessora da ministra Aniele Franco. Vamos lá, Josias. Ontem você falou aqui que ela deveria ser demitida. Você falou assim, é caso de demissão na hora. E foi realmente o que aconteceu, Josias. Ontem, a Aniele Franco foi chamada no Palácio do Planalto e, pelo que a gente ouve aí nos bastidores, foi pressionada realmente a demitir essa assessora, que era uma amiga dela, trabalhava com ela já há bastante tempo. O Ministério da Igualdade Racial, então, anunciou a exoneração da servidora Marcele Decoté, que ofendeu São Paulinos e paulistas durante a final da Copa do Brasil.